19. Ações do açúcar no organismo. Açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação, e isto obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Manuscrito 93, 1901. Em geral, usa-se demasiado açúcar no alimento. Bolos, pudins, massas folhadas, geleias e doces são causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que o leite, ovos e açúcar são os principais elementos. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. Ciência do Bom Viver, páginas 301 e 302. O açúcar abarrota o organismo. Entrava o trabalho dos órgãos. Houve um caso em Montcalm County, Michigan. Tratava-se de um homem nobre. Media mais de 1,80 m e era de bela aparência. Fui chamada a visitá-lo em sua doença. Eu havia conversado anteriormente com ele a respeito de sua maneira de viver. Não gosto da aparência de seus olhos, disse eu. Ele estava usando grande quantidade de açúcar. Seu alimento não o satisfazia, simplesmente porque a esposa não sabia cozinhar. Alguns de vós enviam suas filhas, já quase adultas, para a escola a fim de aprenderem as ciências antes de saberem cozinhar, quando isto deve ser considerado da maior importância. Aí estava uma mulher que não sabia cozinhar. Não aprendera a preparar alimentos saudáveis. A esposa e mãe era deficiente neste importante ramo da educação e, em resultado, visto que o alimento mal preparado não era suficiente para suprir as exigências do organismo. Era ingerido açúcar em quantidade exagerada, o que causava um estado doentio no organismo inteiro. A vida daquele homem estava sendo desnecessariamente sacrificada à má cozinha. Quando fui ver o homem doente, procurei falar-lhes da melhor maneira possível como conduzir-se e logo ele começou lentamente a melhorar. Mas usou imprudentemente suas forças, não estando capacitado. Comeu uma pequena quantidade de alimento de má qualidade e de novo regrediu. Dessa vez não houve remédio para ele. Seu organismo parecia ser uma massa viva de putrefação. Ele pereceu vítima da má cozinha. Procurou fazer com que o açúcar suprisse a falta de boa alimentação, e isso tão somente piorou a situação. Sento-me com frequência à mesa de irmãos e irmãs e vejo que eles usam grande quantidade de leite e açúcar. Isso obstrui o organismo, irrita os órgãos digestivos e afeta o cérebro. Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento do maquinismo vivo afeta muito diretamente o cérebro. E, segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial que a carne. Estas mudanças devem ser feitas com prudência, e o assunto deve ser tratado de tal maneira a não desgostar e suscitar preconceito por parte das pessoas a quem queremos ensinar e ajudar. Testemunhos, volume 2, páginas 369 e 370. Não devemos ser dominados para pôr na boca alimento que produza uma condição mórbida, por mais que dele gostemos. Por quê? Porque somos propriedades de Deus. Tendes uma coroa a conquistar, um céu a ganhar, um inferno a evitar. Então, por amor de Cristo, eu vos pergunto: quereis ter diante de vós a luz brilhando em raios límpidos e distintos, e desviar-vos-eis dela, então, dizendo: eu gosto disto e gosto daquilo? Deus apela a cada um de vós para começar a planejar, a cooperar com Ele em seu grande cuidado e amor.
para elevar, enobrecer e santificar toda a alma, o corpo e espírito, a fim de sermos co-obreiros de Deus. É melhor deixar em paz os doces. Deixai em paz aquelas sobremesas doces que são colocadas sobre a mesa. Não necessitais delas. Precisais de uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus. Agora, quanto ao leite e açúcar, sei de pessoas que ficaram assustadas com a reforma de saúde e disseram que não queriam ter nada a ver com ela, por condenar o abundante uso dessas coisas. As mudanças devem ser feitas com grande cuidado e devemos proceder cautelosa e sabiamente. Devemos seguir uma orientação que se recomende por si mesma aos homens e mulheres inteligentes da terra. Grandes quantidades de leite e açúcar ingeridos juntos são prejudiciais. Comunicam impurezas ao organismo. Os animais dos quais se obtém o leite nem sempre são sadios. Podem estar doentes. Uma vaca pode estar aparentemente boa de manhã e morrer antes da noite. Então ela já estava enferma pela manhã, e seu leite estava contaminado, e vós não o sabíeis. A criação animal está enferma, as carnes estão contaminadas. Pudéssemos nós saber que os animais estavam em perfeita saúde, e eu recomendaria que o povo comesse carne, de preferência a grandes quantidades de leite com açúcar. Ela não causaria o mal que o leite com açúcar ocasiona. O açúcar obstrui o organismo, entrava o trabalho dos órgãos. Alguns usam leite e grande quantidade de açúcar em mingaus, crendo que estão seguindo a reforma de saúde. O açúcar e o leite juntos, porém, estão sujeitos a causar fermentação no estômago, sendo assim nocivos. É melhor deixar de lado as coisas doces. Deixem em paz os pratos de sobremesas doces colocados à mesa. Os irmãos deles não necessitam. Precisam de mente clara para pensar segundo a direção de Deus. Cumpre-nos agora seguir os princípios da reforma de saúde.